Então, vou iniciar pedindo vocês para falar um pouco sobre a carreira literária de cada um. Eu comecei a publicar ficção bem tarde na minha vida, né? Com 43 anos só que eu publiquei meu primeiro livro de poesia, que é o Todas as Coisas Pequenas. Publiquei esse livro, vi que a recepção do livro foi boa, aí comecei devagarzinho a dizer, acho que eu sou escritora, assim, meio timidamente, com vergonha de pronunciar essa palavra, como se eu não tivesse direito, né? E daí, então, foi assim que eu comecei com esse livro. Logo em seguida, eu criei um blog chamado Quando Nada Está Acontecendo, né? Baseado naquela frase do Guimarães Rosa, quando nada está acontecendo, há um milagre que não estamos vendo. E comecei a postar nesse blog coisas que aconteciam na minha vida e também sobre especulações etimológicas, que eu tenho uma paixão enorme pelas palavras, pela origem das palavras e também pelas línguas. Gosto muito de pesquisar, de estudar línguas. Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Cravinhos. Gostava muito de ler, fui lendo bastante, fui me tornando um leitor assim, muito assim, contumaz. Eu me fascinava muito pelas histórias. E aí eu me dava conta que quando eu lia, eu contava depois as histórias, eu as reverberava para as pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu contava de outro jeito, né? Eu inventava, mudava o fim, contava tudo errado. No fim, na verdade, estava descobrindo que estava contando de um outro jeito e que estava me tornando um narrador. E aí eu comecei a escrever meus primeiros textos, eles eram efetivamente de poesia, porque eu lia muito poesia também, junto com a prosa. Mas eu não publiquei nada de poesia, fui começar a publicar. E daí fui publicando inicialmente de forma esparsa, né? Porque a gente não tinha livro, tinha possibilidade de publicar o conto, como hoje as pessoas publicam na internet, ou num blog, ou num site. Eu publicava nos suplementos literários que existiam. Inclusive, um dos primeiros contos eu publiquei no suplemento literário de Minas Gerais, né? Que tinha muito, né, naquele tempo, né, quase 30 anos atrás, tal, tinha uma envergadura maior, talvez. E o Estado de São Paulo, o jornal também que tinha, Folhetim, que era um suplemento da Folha de São Paulo. Enfim, aí fui publicando. Depois, num determinado momento, eu já tinha um conjunto de histórias e que tinha uma organicidade, tinha uma temática, tinha um norte. E aí foi meu primeiro livro de contos, vamos dizer assim, né? Chamava-se Hotel Solidão. E esse livro foi premiado no concurso de contos do Paraná, que era um concurso importante, tal. Hoje tem um revival, né? Esse concurso está na ativa de novo, mas diferente do que ele foi no passado. E daí eu falei, eu gosto de escrever histórias, me desafia esse tipo de narrativa que é mais breve, mais curta, mais enxuta, que exige que você tenha uma mão para já apresentar o conflito, você trabalhar pensando nos personagens e tal. Eu comecei a publicar com uns 20 e poucos anos, então você vai ver, tem muitos livros publicados, tem uma obra que tem volume, não porque eu fiz muito, porque todo ano eu fazia alguma coisa. Então você está escrevendo um livro... São quantos? 40, mais ou menos? Acho que menos, talvez 35, coisa e tal. Então, você vai fazendo, todo ano você faz um livro, né? Você passa o ano tentando fazer um livro, e aí, quando você vai ver, você também está na estrada há muitos anos, né? Tinha alguns livros que me marcaram muito, foi o Meu Pé de Laranja Lima, que era um livro, assim, muito da moda, da época em que eu era criança, na década de 70, todas as crianças liam. O Monteiro Lobato, claro, né? O Reinações de Narizinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, todo o Monteiro Lobato. E gostava também do o Menino do Dedo Verde. Era um livro muito bonito, de uma criança que fazia com que tudo brotasse, com que as plantas nascessem. Eu comecei a escrever muito cedo também. Eu lembro do meu primeiro poema, que eu tenho guardado até hoje, quando saiu o disco Construção, do Chico Buarque, em 1970, imagina só. Eu tinha 8 anos nessa época. Meus pais trouxeram o disco do Rio de Janeiro, que eles foram ver o show do Chico, e tinha as letras no verso. E eu fiquei tão fascinada com a construção da letra do Chico, né? Porque ele usa muitas proparoxítonas e ele vai trocando de lugar a proparoxítona, né? E aí eu quis fazer um poema parecido. E eu fiz também um poema em que eu vou trocando as palavras de verso. As mesmas palavras aparecem em versos diferentes. Eu ainda tenho. Eu sempre escrevi. Eu era sempre a melhor aluna da aula de redação
E eu queria, quando eu crescesse, eu queria ser escritora. Então eu escrevo desde bem pequena. O escritor, ele nasce da leitura. Ele é o seu primeiro leitor e se ele começa a se fascinar pela leitura, pelos livros, ele também pode uma hora começar a despertar para o ato também da escrita. E da infância, eu lembro que eu olhava muito para a estante da minha mãe, onde tinha muitos livros, e eu perguntava, o que tem aqui, né, nesses livros? Ela tem histórias. Eu falei, então eu quero aprender a ler para ver essas histórias. Um dos primeiros livros da minha infância foi uma compilação das Mil e Uma Noites. E aí isso me encantou muito porque, de repente, eu estava lá, né, na antiga Pérsia, né? Eu estava na minha cidade, onde eu nasci, em Cravinhos, interior de São Paulo, e ao mesmo tempo abrindo o livro e indo para um outro universo. Que isso começou a me encantar muito na literatura, o transporte, né, para mundos imaginários, para mundos mágicos. E depois eu li muito na minha infância, curiosamente, uma coisa que nem sempre muita gente lê, mas é poesia. Me caiu na mão livro por exemplo, Álvaro de Azevedo, e aí eu comecei a ler, depois Castro Alves. Tem uma época que eu sabia boa parte do Navio Negreiro. Eu não sabia nem se eu entendia o que era, mas eu estava lendo Navio Negreiro. Carlos Drummond de Andrade também, eu lembro que eu era criança quando caiu em minha mão um livro chamado Impurezas do Branco, que eu fiquei fascinado também, porque não tinha rima, coisa e tal. Eu falei, mas vale fazer poesia assim e tal? E aí, claro, também tinha a prosa, né? Que no fundo eu me tornei um prosador, um contista, um romancista e tal. Tinha uma coleção de livros, vamos dizer assim, uma série meio aberta, da editora Ática chamada Vagalume, e ali tinha muitos livros que a gente ia lendo, de autores dos mais variados possíveis, e muitos contos. Talvez por isso tenha me tornado um contista inicialmente, porque ia muitos contos, por exemplo, que chegavam à minha mão de Balzac, contos do Flaubert, que não tem uma obra mais de romancista, mas os contos do Flaubert caíram nas minhas mãos também. Eu acho que um escritor tem que escrever com verdade, né? E o leitor sente quando o livro que ele está lendo tem verdade. Então, aquela criação imaginária foi escrita com uma potência com uma carga de entrega, né, verdadeira do autor. Então, para começar, eu acho que tudo é verdade no livro, porque ele foi escrito com verdade. Aí, no caso, é mais o advérbio do que o substantivo, né? Verdadeiramente. Mas não vejo muita diferença entre o advérbio e o substantivo. Acho que verdadeiramente é verdade. Outra coisa, o que a gente cria não é menos verdadeiro do que as coisas que, né, a gente convenciona chamar de reais, de verdadeiras, né? As coisas que a gente percebe pelos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, etc. Então, a gente tende a chamar de verdade o que sai no jornal, ou aquelas coisas sobre as quais existe algum consenso, né? Então, digamos, nós estamos em Minas Gerais. Isso é verdade, né? Agora, já há muito tempo a física vem questionando tudo isso. Então, são duas coisas. Primeiro, o que a gente cria, o que a gente imagina, o que a gente sonha, o que a gente sente, pensa, acredita, é tão verdadeiro quanto as notícias que saem no jornal. E as notícias que saem no jornal não são tão verdadeiras quanto a gente pensa, porque tudo é versão. Ao mesmo tempo em que tudo é verdade, também posso dizer que tudo é versão, e eu posso te perguntar até que ponto a realidade não é ficcional, né? Porque você vê uma coisa, um fato, supostamente, né, isso que se chama de fato. O Drummond já tem um poema inteiro questionando essa palavra, que é uma palavra muito pesada, muito carregada de ideologia, a palavra fato. Um fato, né, por exemplo, um atropelamento. Você pega duas pessoas, cada um terá visto uma coisa completamente diferente.
a gente passa por todas essas questões para entender até que ponto o real entra na ficção. Muitas vezes eu acho que a ficção nos aproxima muito mais do real do que um jornal televisivo, sei lá, do que a imprensa. O conto eu acho um gênero apaixonante. Eu acredito que a literatura, né, nasceu, se você for estudar lá na antiguidade, as histórias vêm do conto, né? Começa o conto, a literatura começa com o conto. E eu penso que é um gênero bastante desafiante para o escritor, porque você tem que concentrar tudo numa única história. E aí eu acredito que ele é como se fosse um bonsai. Ele tem tudo que uma árvore tem, como se fosse um romance, mas ele está concentrado. Ou seja, ele já tem que começar flertando com o final. Então isso vai trazer características, como o ritmo, intenção, intensidade, vamos dizer, concentração. Então ele tem uma diferença que é como se ele estivesse representando um mundo naquelas poucas palavras. Ele permite também muitas experimentações, que nem sempre o romance acaba, pela sua dimensão, acaba facilitando, né, essa experimentação. O sujeito aposta na experimentação e vai ter que passar 100, 150, 200 páginas naquilo. No conto não, ele trabalha, né, por isso que você tem, de uma forma mais fechada, então você tem contos que a configuração de um cartão postal, um horóscopo, uma carta, um e-mail. Então o conto ele vai adquirindo, né, toda uma faceta assim, híbrida de transformação interessante para o autor, né, para a gente trabalhar. Um escritor não pode não ser um leitor. Ele tem que ler muito, ler de tudo, ler todos os clássicos brasileiros e não brasileiros. Todos não, né, porque é impossível, mas ler muitos clássicos, ser muito interessado em leitura dos grandes livros, das grandes obras estrangeiras e brasileiras, e ler muito de literatura contemporânea também, se interessar sempre, estar acompanhando nos jornais, nas revistas de resenhas, nos blogs, quem são os autores atuais, tanto aqui como de fora. Então, ler muito, ler e reler, e escrever e reescrever. O escritor que não reescreve não consegue escrever, né? Você não pode escrever e achar que aquilo já está pronto. Você tem que ficar reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo, porque é na reescrita que a gente vai conhecendo a própria linguagem.